A paz do Senhor Jesus. Tivemos aí 12 dias de campanha, 12 dias de clamor para 12 meses de bênção. E nós fomos impactados, abençoados com a palavra do Senhor. Eu quero aí te fazer um pedido a você: compartilhe os nossos cursos, compartilhe com as pessoas aí que você quer que sejam abençoadas com a palavra de Deus. Tá bom? Nós iremos, no decorrer da semana, estar lançando vídeos, pregações, recapitulando os dias, desde o primeiro ao 12º dia dessas ministrações. Compartilhe, seja abençoado mais uma vez e abençoe outras pessoas. Deus abençoe. Boa noite, irmãos e irmãs, paz seja convosco. Tudo que já aconteceu aqui, a gente já poderia ir embora para casa, né? Tudo muito maravilhoso. Deus já falou com você? Já alegrou seu coração? Falou muito comigo ali. E começou a mudar todo o eixo da mensagem. Então eu estou cheio de temor e tremor. Estenda suas mãos para cá e ore comigo. Pai, em nome de Jesus, Senhor, o Senhor já falou com a tua igreja nesta noite, através dos louvores, da oração, meu Deus e meu Pai, falou fortemente aos nossos corações, nos alegrou, Senhor, na tua presença, Pai querido, através do teu Espírito Santo, meu Deus, o meu Pai, nos sensibilizou, preparou por este momento, meu Deus e meu Pai, na qual nós nos reunimos na tua casa, na tua presença, para prestar culto ao Senhor, Pai querido. Por isso nós te damos honra, glória, louvor, exaltamos o teu santo nome, Pai. E eu coloco a minha vida na tua mão agora, o meu coração, os meus pensamentos, Senhor. Fala o Senhor a este povo seu, Pai. Fala profundamente aos seus corações da forma que lhe apraz, Pai querido. Fala de forma profunda, Pai, na qual eles possam compreender a tua vontade, Senhor. Eu oro, eu te louvo, eu te exalto juntamente com a tua igreja. No nome de Jesus. Amém e amém. Amém. Deixa eu parar de tremer um pouquinho, pera aí. Meu Deus do céu. Acabei de tomar, fui até no banheiro tomar já antes, mas tem aqui. Esses dias a gente tem sido fortemente ministrado aqui. Eu brinquei com a pastora Margarete quando saía na sexta-feira. Eu falei: você pregou uma mensagem para crente, ensinando crente a ser mais crente. Obrigado pela mensagem, obrigado por Deus ter usado a tua vida, obrigado por se permitir que Deus usasse a vida dela. Ontem à noite nós tivemos uma mensagem impactante aqui, né? Quando o pastor Joselito pregou, e ele veio trazendo um texto, e quando ele deu um entendimento do texto, que nós devemos tirar alguns mortos do nosso caminho, o que nos impede às vezes de prosseguir, né? Aquilo foi chocante, foi forte para nós. A mensagem do pastor Marcos, hoje eu estava em casa pela manhã, eu falei: eu vou terminar de preparar minha mensagem e vou assistir o pastor Marcos, é óbvio. E eu fiquei assistindo, eu fiquei tão concentrado na mensagem dele que eu falei: meu Deus, que coisa maravilhosa. E aí aumentou a responsabilidade para mim. Mas como o pastor Marcos falou de manhã, a palavra não é minha, é do Senhor. O Espírito que conduz é o Espírito Santo de Deus e não eu. Eu quero fazer aqui uma menção sobre duas coisas, e eu queria primeiro falar desse tema, e esse tema eu achei legal, porque vai muito de encontro com o meu pensamento desse quinto dia aqui, que é: reconheça o que o Senhor já te deu e viva uma nova história. Uau! Reconheça o que Deus te deu, ou seja, então você já recebeu algo. Você já recebeu algo de Deus? Você já recebeu muitas coisas de Deus, muitas bênçãos de Deus? Amém. Queria ouvir mais amém aí, mas acho que vocês estão precisando mais. Mas Ele dá. Todo aquele que pedir,
receberá. Eu quero primeiro convidar os irmãos a abrir as vossas Bíblias na carta aos Efésios, lá no capítulo 1, a partir do verso 3. Acho que eu até perdi minha mensagem aqui. Não, está aqui. Diz assim, capítulo 1, no verso 3. Vou ler ali. Bendito Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo, como também nos elegeu nele antes da fundação do mundo, para que fôssemos santos e irrepreensíveis diante dele em amor, e nos predestinou para filhos de adoção por Jesus Cristo, para si mesmo, segundo o beneplácito de sua vontade, para louvor da glória de sua graça, pela qual nos fez agradáveis assim no amado, em que temos a redenção pelo seu sangue e remissão das ofensas, segundo as riquezas da tua graça, que ele fez abundar para conosco em toda sabedoria e prudência, descobrindo-nos o mistério da sua vontade, segundo o seu beneplácito, que propusera em si mesmo, de tornar a congregar em Cristo todas as coisas, na dispensação da plenitude dos tempos, tanto as que estão nos céus, como as que estão na terra. Nele digo, em quem também fomos feito herança, havendo sido predestinados, conforme o propósito daquele que faz todas as coisas, segundo o conselho da sua vontade, com o fim de sermos para louvor da sua glória, nós os que primeiro esperamos em Cristo, em quem também vós estáis, depois que ouvistes as palavras da verdade, o evangelho da vossa salvação, e tendo nele também crido, foste selado com o Espírito Santo da promessa, o qual é o penhor da nossa herança, para a redenção da possessão adquirida para louvor da sua glória. Uau! Eu estava olhando para esse texto e uma coisa que chama a atenção, ele não tem ponto final, é um parágrafo, é como se fosse um parágrafo único. Então ele seria um dos maiores da Bíblia, né? Ele tem ponto e vírgula, ele tem vírgula, e ele não tem ponto final, do 1 ao 14. E aqui ele começa a falar das bênçãos do nosso Deus, do autor da nossa redenção. Ele fala de coisas celestiais, ele fala de coisas que vêm do céu, que estás no céu. Ou seja, fala de bênçãos, na qual nós recebemos do nosso Deus. Por isso eu te disse que você já recebeu muitas coisas no mundo espiritual. E nós recebemos as bênçãos espirituais. E aqui ele fala de herança, de predestinação, de separação, fala de escolhidos, fala de adoção, fala de paternidade. Puxa, que Deus bom. A gente já podia ir embora agora, cantando todo mundo aí na rua, louvores, salmos, salmodiando aí, na chuva mesmo, com alegria, como Davi fez, saiu dançando, junto com o povo, festejando este Deus, glorificando o nome dele, exaltando um Deus que antes de nós, com a nossa mente talvez um pouco limitada, aí no plano terreno, às vezes nós olhamos muito para cá e aí a gente não começa a olhar lá para o céu, né? O nosso coração deseja muitas coisas, mas antes de todas essas coisas, dos nossos pensamentos se formarem aqui, Deus já tinha nos abençoado, Deus nos separou. Ele falou: olha, aquele pessoal do parque, bonito, alegre, cheio do meu espírito,
louvando o meu nome, me exaltando neste domingo. Eles foram separados. Eles são belos porque receberam a formosura do Senhor. Eles são alegres porque a alegria do Senhor é a força deles. Eles são inspirados porque eles são cheios do Espírito Santo. Uau! Tantas coisas maravilhosas esse Deus separou para nós. E tem coisas que esse Deus separou, que na verdade essas coisas Ele compartilhou conosco, que são qualidades dele, somente dele, mas que Ele poderia compartilhar com a criação. E aí nós olhamos para os atributos ou os adjetivos de Deus, temos falado sobre isso há alguns dias já, né? E quando nós falamos daqueles de Deus, que são somente de Deus, que nós falamos da onisciência, da onipresença, do Deus imutável, que é aquele que não muda, do eterno, é o que sempre existiu, do infinito, aquele que não tem limitação de espaço, tempo, tamanho, largura, profundidade. Isso é dele, e é só dele. Só que tem os atributos, as qualidades de Deus que Ele compartilhou comigo e com você. Sabe essa alegria que você tem quando fala de Jesus, esse sorriso? Sabe esse amor que você tem pelo teu próximo? Sabe essa bondade que você tem um com o outro? Isso é um atributo comunicável de Deus. Ele repartiu, Ele separou. Ele falou: meu filho vai ter, a minha filha vai ter. Então Deus, Ele foi nos concedendo coisas já no mundo espiritual. Então antes que nós imaginássemos ou pedíssemos qualquer coisa que está aqui no nosso plano, os nossos sonhos, os nossos projetos, e você deve fazer os seus projetos, você deve escrever aquilo que está no seu coração, coloca diante de Deus, creia, e no momento oportuno, nós estamos falando aqui do 5º dia, que representa o 5º mês, que é maio, talvez em maio você vai estar aqui dando testemunho. Olha, participei dos 12 dias, eu precisava de uma porta e o Senhor abriu. Eu precisava ver restauração na minha família e Ele restaurou. A minha família precisava de cura e estão todos curados. Você vai vir testemunhar. Olha que Deus mudou. Oh, aleluia. É esse o Deus, é esse Deus poderoso que nós olhamos aqui. E essa carta aqui que o escritor começa, e aqui tem quem está escrevendo, tem os destinatários e tem o autor da coisa toda. O destinatário não é a igreja de Éfeso hoje, tá? Hoje é a do parque. Deus está falando para você. É um Deus Pai que te entrega antes de você ao menos a um pensar, coisa que não subiu para o seu coração ainda, não está na sua mente, os teus olhos nem contemplaram, é muito além de expectativas criadas. É o que Deus tem separado para mim e para você. Já está separado, já está reservado, já está guardado. Aí você vai falar: mas Ricardo, ouço isso faz tempo. Eu quero dizer que o sábio pregador, lá em Eclesiastes, ele vai falar dos tempos para todas as coisas. E no momento oportuno, que Deus fala: meu filho tem a estrutura psicológica, física, emocional. Eu sei que eu posso dar qualquer coisa na mão dele, ele não vai sair dos santos dos santos, porque ele já pisou de verdade, ele fincou lá, ele enraizou. Então ele não vai ser nem para a direita, nem pela esquerda, ele vai permanecer no centro. É esse o nosso Deus, que ele fala aqui: bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado com toda sorte de bênção
bênção espiritual nas regiões celestiais. Aí você fala, mas eu estou esperando uma bênção aqui. Eu também. Vou compartilhar com você, eu também quero. Só que aí nós precisamos de algumas coisas. Porque se está no mundo celestial, está num plano maior, ainda está com o nosso Deus e ainda talvez não se achegou, assim como essa beleza que eu falei, a formosura que contempla a tua face aí, outras coisas que não chegaram, vai depender um pouco da nossa posição, vai depender um pouco da nossa intensidade com Deus. Mas fala, eu já recebi tudo, e de acordo com o tema agora só vou reescrever, reviver uma história que já era boa e vai ficar melhor. E eu anotei algumas coisas aqui porque tem que ter intensidade na busca, na presença, no dia a dia. A gente não consegue medir, não é como uma temperatura que você pega um termômetro e você vai ver lá se a pessoa está com 35, 6, 7. A vida espiritual a gente não consegue. Esse não é um termômetro que se mede com algum aparelho. Mas muitas das vezes com ações, com a intensidade, com a profundidade, com a permanência, com a entrega. Vai dizer muito quanto você tem buscado. Mas você tem que buscar a Deus. E se ainda essa busca não está talvez da maneira que o Senhor quer, fique tranquilo. O Espírito Consolador, o Espírito Santo que o Senhor Jesus prometeu que enviaria para que nós não ficássemos órfãos, Ele já está dentro de você. É o teu capacitador, o teu ajudador, é o Deus Espírito Santo. Então agora você sabe aonde pode recorrer. Alguém pode, às vezes fala, eu oro, mas não tenho escutado a voz de Deus. Eu leio, mas não estou conseguindo compreender o que Deus quer falar. Eu choro e não estou me sensibilizando mais pelas coisas de Deus há um tempo. Isso significa que você precisa buscar ainda mais, chorar ainda mais, meditar nessa palavra dia e noite. Eu vi uma vez famoso pregador, ele falou, você quer ouvir a voz de Deus? Leia a Bíblia em voz alta. Ela já é a voz de Deus, obviamente. Mas talvez você não vai ouvir aqui. Deus quer falar no seu coração, na sua mente, redirecionar. Talvez você recebeu tantas coisas nesse tempo na casa de Deus, tanto presente. E essa busca ela vai te dar resultado. Quando lá o profeta Jeremias, o povo foi levado exilado para a Babilônia, e ele escreve que se o povo buscar, 29:13, se buscar de todo o coração. Coloca para mim Jeremias 29:13, por gentileza. E buscar-me-eis e me acharei quando me buscardes com todo vosso coração. Talvez esses atributos que eu passei antes, essas qualidades que Ele já compartilhou conosco, com a criação, talvez você fala, não está tão evidente mais na minha vida, eu não tenho sentido. Busca o Senhor com todo o seu coração. Não existe aquela regrinha. Às vezes é chato, né? As pessoas falam, mas você precisa fazer assim, você precisa fazer assado. Vou te dar uma receita para você achar mais a Deus. A
receita para você achar mais Deus é você buscar mais a Deus, você meditar na palavra dele e pedir ajuda para o Espírito Santo. As estratégias perfeitas só pode estar em um Deus perfeito, não num homem imperfeito. O caminho de Deus, que é perfeito, está em Deus, o nosso Senhor Jesus Cristo, que é perfeito. Então é nele que você vai buscar. E essa busca vai te gerar uma dependência. Dependência. Você vai começar a aprender a depender mais de Deus. E olha, pensa que coisa às vezes complicada é para o homem quando ele percebe que ele precisa depender mais de Deus. O homem tem alguns gatilhos na vida dele, e aí às vezes ele se torna um pouco mais religioso. Ele fala: eu? Jamais. Eu sou a quarta pessoa da Trindade? Não existe. Eu nada. Só existe um eu sou. Essa dependência de Deus, a sua busca vai gerar uma dependência. E essa dependência você vai compreender que as tuas necessidades, muitas das vezes, não vai ser suprida pelo teu intelecto, pela tua força, pela tua capacidade profissional, mas por Deus. O povo no deserto, quando estava lá, eu imagino que tinha muito homem valente, muito caba brabo lá, né? Aqueles caras que arrancavam o facão, né? Ou desembaiava a espada, não sei qual que é o linguajar mais apropriado. Que cortaria qualquer coisa que aparecesse pela frente. Estava disposto a derrubar qualquer inimigo. Eram homens valentes, né? Porque você imagine que de vez em quando, ontem o pastor falava aqui, que às vezes o que atrapalha o cabra, né? Ele falava que era a ignorância, né? Imagine naquela época, irmãos. O homem vivia como nômades, caminhando de uma terra para outra, no meio do deserto. Olha, desculpa o termo aqui, mas chucro acho que era leve. Pensa nos cabras que devia ser difícil. Eu fico pensando daquele pobre do Moisés. Dependência. E se tornar dependente de Deus e viver daquilo que Deus estava disposto a dar, a fazer, ser exatamente conforme Deus definiu que ia ser, o que comeriam, quando deveriam caminhar, quando deveriam parar. Ninguém gosta disso, né? Ai, a gente ouve muito no trabalho. Meu chefe parece que é meio louco. Fala, vai lá, faz isso, só que você está fazendo. Ele fala, não, para isso aí, isso aqui é mais importante. Você tem que largar aquilo, vir para cá e tal, né? De vez em quando tem um chefe meio, né? Graças a Deus que nós os temos. Sinal que nós estamos empregados. Orem por eles. Está te fazendo crescer. Está fazendo eu crescer. Essa dependência, muitas das vezes, porque nós temos que reconhecer que existe uma autoridade sobre nós. E tem uns gatilhos no homem que ele pensa que ele não é vaidoso. E ele fala, não, porque imagina. Nós somos às vezes orgulhosos. Uma correção de vez em quando é complicado, dói. Isso é dependência. Precisamos saber de quem dependemos. Quando você busca esse Deus, você está reconhecendo que você depende desse Deus. Aí fica mais leve, que você não depende de homens. Olha o orgulho. Queremos depender de Deus, de homem. Mas se Deus te colocar numa condição onde você precisa depender de outro para te abençoar, viva na bênção. Mas a busca e a dependência vai gerar uma coisa legal. A obediência. Eu comecei a buscar, então eu compreendi a vontade do meu Deus, eu comecei a depender do meu Deus. Logo, se eu estou dependendo do meu Deus, eu estou obedecendo a voz do meu Deus. E se eu estou obedecendo aquele que é santo, que é puro e que é perfeito, irmãos,
Se você obedecer à voz de Deus e fazer o que Deus está mandando você exatamente fazer, não tem erro, não tem falha, não tem tristeza, porque Ele é perfeito. Esse é um Deus perfeito. E esse Deus, então nós lemos aqui, Ele nos separou, Ele nos adotou, Ele nos tornou filhos, filho e filha de Deus. É o que nós nos tornamos pela obediência. Você é filho. Somos filhos, mas às vezes nós somos uns filhos meio, rebelde. Ou não sei, talvez nunca ninguém foi rebelde aqui, graças a Deus por isso. E foi para onde Deus começou a mudar enquanto eu estava ali. Lá em Lucas 15, no verso 11, a partir do verso 11, diz assim, continuou: certo homem tinha 2 filhos. O mais moço deles disse ao pai: pai, dá a minha parte dos bens que me cabe. E ele lhes repartiu os haveres. Passando não muitos dias, o filho mais moço, ajuntando tudo o que era seu, partiu para uma terra distante. E lá dissipou todos os seus bens, vivendo dissolutamente. Todo mundo conhece essa passagem. A parábola do filho pródigo. 14. Depois de ter consumido tudo, sobreveio aquele país uma grande fome, e ele começou a passar necessidade. Então ele foi e se entregou a um dos cidadãos daquela terra, se agregou. E este mandou para os seus campos aguardar porcos. Ali desejava ele fartar-se das alfarrobas que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava nada. Então, caído em si, disse: quantos trabalhadores do meu pai têm pão com fartura, e eu aqui morro de fome. Um filho na casa do pai, que tinha todos os benefícios que o pai te propôs, uma mesa farta, família, trabalho, dignidade, amor, compaixão, respeito. Mas o filho quis a parte dele. O filho falou: quero viver umas aventuras. Dá minhas coisas aí, papai, que o senhor separou para mim. E o filhão rebelde esqueceu daquele Deus sublime, que antes mesmo dele ter recebido do seu pai, ele já tinha recebido no mundo espiritual muitas coisas. E ele começou a contemplar o mundo terreno com um olhar terreno, e decidiu satisfazer o desejo da tua carne. E então ele, naquele grito de independência: pai, me dá as minhas coisas e eu vou nessa. E o pai concedeu. E o que o filho fez? Coloca o verso 14 para mim, Ana, por gentileza. Aí no 15, o verso 14. E havendo ele gastado tudo, houve naquela terra uma grande fome, e começou a padecer necessidades. O seu pai que te abençoou lá primeiro, no plano celestial, além de outras coisas que vai se cumprir depois de você buscar, depois de você depender, depois de você obedecer. Olha, seu pai que te deu todas essas coisas lá, que ainda está no mundo espiritual, depois que você passar por esse processo, por essa trilogia leve aí, as bênçãos que estão no mundo
espiritual começa a se materializar aqui no plano terreno, pela sua obediência. E começa algumas coisas aqui, embora essas bênçãos espirituais é a eleição, é a separação e a salvação. Mas começam as bênçãos aqui. E aí as primeiras coisas que você pode pensar, opa, vai acontecer aquele presente, aquele carro novo. Deus te concedeu primeiro ministérios, dons e talentos, para você usar a favor do reino dele. Então, antes das coisas que vão se materializar, ou seja, as materiais, tem as ministeriais, as espirituais. Você fala, mas eu já toco na igreja. Então toca na igreja, fora da igreja, onde quer que passares, passe cantando louvores, exaltando o nome dele. Vai batendo palma, vai tocando uma mão na outra. As pessoas precisam olhar para você e ver que há algo diferente, que há um Deus poderoso na sua vida. Mas eu não faço nada, às vezes eu sou tímido. Opa, nós vamos orar. Hoje nós vamos orar. Deus vai tirar a timidez. Já falei para vocês que eu era um menino muito tímido. Já, né? Na escola, ainda menininho. Aquele tímido que fazia a bagunça quietinho. E quando era repreendido, morria de vergonha. Por causa da timidez. E o Senhor tirou a timidez. E Ele tira também a sua timidez. Mas de repente você fala, eu sei lá, eu não tenho conhecimento. E hoje quando eu vi o pastor Marcos pregando aqui de manhã, que ele disse que ele pregava na igreja e ele percebeu que um dia a esposa falou para ele, olha, se prepara, você se preocupa com a mensagem, né? E aquele cuidado que a gente tem, né, pastor? É só que talvez a gente está começando pelo lugar errado. Que ainda tem irmão olhando para a Bíblia e lendo de ponta cabeça. Nós precisamos entender a base. E aquilo falou muito comigo. E Deus quer te preparar para o simples dele. Ele quer que você anuncie o evangelho da salvação. Ele quer que você ame uns aos outros verdadeiramente, como Ele ordenou e Ele compactou os mandamentos. Amar o Pai acima de todas as coisas e o teu próximo como a ti mesmo. Que Deus bom. E isso é uma coisa que às vezes a gente fala e fica tão preocupado, porque não pode ficar no discurso. A palavra fala que não sejamos ouvintes, mas praticantes do Evangelho. E nisso consiste esse amor. Ora, se você já o tem, mas aquele filho, lá no 18, verso 18, diz assim: levantar-me-ei e irei ter com meu pai, e lhe direi: Pai, pequei contra o céu e diante de ti, já não sou digno de ser chamado de teu filho, trata-me como um dos teus trabalhadores. E levantando-se foi para o seu pai. Vinha ele ainda longe quando seu pai o avistou, e compadecido dele correndo, o abraçou e beijou. Se você tem andado longe da casa do pai, se você tem vindo aqui, mas o seu coração não está longe do seu pai, ou se você nem aqui tem vindo mais, que talvez por conta dessa pandemia, você que está em casa tem se esfriado, não tem buscado, não tem meditado nessa palavra, não tem obedecido, o seu pai quer te abraçar e te beijar nessa noite. Papai quer te abraçar e te beijar. Para quê? Porque Ele te ama. E Ele falou que então, aqui com o nosso tema,
Reconheça todas essas coisas que Ele já fez por você. E aquilo que você se esqueceu que Ele fez, Ele vai fazer como esse pai da parábola. Ele vai preparar uma mesa linda. E levantando-se, foi para o seu pai. Vinha ele ainda longe, quando seu pai o avistou. E compadecido dele, correndo, o abraçou e beijou. E o filho lhe disse: pai, pequei contra o céu e diante de ti. Já não sou digno de ser chamado teu filho. O pai, porém, disse aos teus servos: trazem depressa a melhor roupa, vestir, pôde-lhe um anel no dedo e sandália nos pés. Trazei também e matai um novilho cevado. Comamos, regozijemos, porque este meu filho estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado. E começaram a regozijar-se, a alegrar-se, a festejar. Poxa, o pai está dando de novo. Ele está te relembrando. Ele está te fazendo sentar com ele na mesa. Então, se o tema aqui é reconhecer o que o Senhor já te deu, para viver uma nova história, e eu quero te fazer nessa noite é relembrar, de que se muitas pessoas talvez tenham dito para você que você não vai conseguir, que você é bastardo, não é verdade, você é filho. Que você é derrotado, é mentira, você é vencedor. Que não é possível, ele está dizendo, é possível sim. Alguém disse: você não tem capacidade, intelecto, você não foi formado para isso, você não fala como aqueles famosos pregadores lá e conhecidos. Não são eles, é o Espírito que está neles. E o que está neles, em qualquer um dos pastores aqui, está em você. Fica de pé. É esse o Jesus na qual nós cremos. E Jesus ensinou para nós lá no Evangelho de João 6:38. Ele vai nos dando lição de todas as coisas. E Jesus, ele não somente falava, Jesus fazia. Porque eu desci do céu, não para fazer a minha vontade, mas a vontade daquele que me enviou. Uau, você não vai fazer a sua, mas a vontade do seu Pai. Pastor Moacir falava aqui da correção na pequenininha dele. Eu não sou tão corajoso também, meu coração é meio, nessa coisa aí. Mas quando a gente corrige um filho, nosso coração fica apertadinho depois lá, né? É meio estranho aquela sensação. Mas a gente permanece firme. Mas eles têm uma pureza de passar 3 minutos, te abraçar, te beijar e dizer: eu te amo. Jesus mostra-nos que não devemos fazer a nossa vontade, gente. Que essa busca e a obediência vai gerar frutos em nós. E os frutos da obediência é viver uma vida de santidade, uma vida de alegria, uma vida de paz. Mas você precisa sacrificar a sua carne um pouquinho só, porque às vezes eu e você queremos ser como este filho, falando para o pai: pai, eu quero as minhas coisas, me emancipa aí. Quero responder por mim mesmo, por si só. Dá a minha parte da herança. Para quê? És ainda apenas filho. Obedeça ao seu Pai Celestial. E fazendo isso, como Jesus nos ensinou, Ele renunciou. Nós precisamos renunciar a esse desejo, às vezes essa rebeldia, essa inconstância, essa coisa de querer fugir da presença do Pai. E às vezes o que nos faz fugir da presença do Pai, ou querer fugir da presença do Pai, são as nossas falhas,
as nossas faltas. E nós nos envergonhamos, verdade? Quando fazemos alguma coisa errada, que chegamos diante do Pai, chegamos todo constrangido, né? A gente fala meio assim, pai? O pai fala o quê? Você aconteceu uma coisa aí, né? Eu não tive pai, eu não fui criado com meu pai carnal. A minha primeira experiência de pai, eu tive um padrasto. Mas de pai verdadeiro, foi com Deus. E quando eu comecei a conhecer a Deus, e todas as vezes que eu pecava ali no começo, eu chegava diante de Deus com uma vergonha. Falava, poxa vida, pregou lá, eu ouvi, eu pequei. Meu Deus, o que é isso? Aí ele falava, ouviu? Pratica. Orou? Peça perdão. Medita na minha palavra dia e noite. Pai, Senhor, nós reconhecemos quanto o Senhor é bondoso em nossa vida. Nós reconhecemos, Senhor, a Tua graça, pois nós não merecíamos ela, Senhor. E o Senhor nos concedeu naquela cruz a graça da salvação. Pai, nós reconhecemos a Tua misericórdia, porque muitas das vezes até merecemos ser penalizados, mas pela Tua misericórdia, sim, não somos. Deus, obrigado por tanta compaixão conosco, Senhor, por tanto amor, Senhor, por compartilhar, Senhor, esses atributos, essas qualidades, Senhor, que há em um Deus perfeito que é o Senhor, e o Senhor compartilhou comigo e com os meus irmãos, com o ser, Pai querido, para que nós vivemos, Senhor, segundo a Tua vontade, Pai. Pai querido, obrigado por nos fazer lembrar e reconhecer, meu Deus e meu Pai, tudo aquilo que o Senhor fez em nossa vida, Pai. Obrigado, Pai, e nos perdoa, porque em alguns momentos nós somos meio filho pródigo, Senhor. De vez em quando nós queremos pegar a nossa mochilinha e desbravar o mundo sem a Sua direção, Pai, sem ouvir a Tua voz. Mas o Senhor, como um Pai zeloso, nos aconselha, nos orienta, Senhor, nos norteia através da Tua palavra, Senhor. Por isso nessa noite nós Te rendemos graça, nós Te louvamos, Senhor, nós Te exaltamos, Pai, e nós queremos declarar um 2022 avivados na Tua presença. Que os Teus filhos, Senhor, possam anunciar o Teu Evangelho, Pai. Que possam pregar aos ouvidos, Senhor. Que possa levar aos cativos, Pai. Seja através da fala, do gesto, Senhor. O comportamento, meu Deus e meu Pai. Pai querido, que eles sejam usados de forma sobrenatural neste ano, que eles reconheçam que há dons na vida deles, Pai, pois o Senhor concedeu para todo aquele que cresce no Teu nome, Senhor Jesus, e após crer, confessar o Teu nome, receber o Espírito Santo, e o Espírito Santo está neles, Senhor, e é o Teu Espírito que os capacita, Senhor, que os motiva e que os direciona, Pai. Assim eu oro, eu Te louvo, eu Te exalto no nome santo de Jesus. Amém e amém.